eu convido os irmãos que abram as suas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 1. Senti hoje de Deus no meu coração falar sobre as características do verdadeiro profeta, do verdadeiro homem de Deus, do verdadeiro pastor, do verdadeiro evangelista, do verdadeiro homem que tem aquele relacionamento com Deus. Como que é a vida desse homem? E como que nós podemos identificá-lo? E me lembrei do profeta Ezequiel, e vamos ler então, no capítulo 1 de Ezequiel, um exemplo de um homem de Deus. Antes, porém, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, estamos, ó Deus, diante da Tua presença, do Teu trono de graça, diante do Senhor mesmo, diante da Sua palavra que deve ser lida com temor e tremor e com reverência, a Tua palavra que atesta a respeito de si mesma, que nenhum tio dela cairá sem que tudo seja cumprido. Essa palavra que não pode ser modificada, essa palavra que não pode ser atualizada, essa palavra que é inerrante, essa palavra que é a palavra da boca do Senhor, inspirada pelo Teu Espírito. Estamos diante da Tua palavra e pedimos então que o Teu Espírito nos oriente, nos ilumine, nos capacite para compreendermos a Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então nós vamos ler, diz assim: E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoiaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Aqui nós encontramos um homem de Deus, que teve uma experiência com Deus, que teve um verdadeiro encontro com Deus, e ele estava onde? Ele estava no meio dos cativos, ele estava no meio daquele povo que tinha sido levado da sua terra para a Babilônia. Ele estava à margem do rio junto com os cativos, que eram prisioneiros em terra estranha, e foi ali, às margens do rio Quebar, que os céus se abriram, e ele teve visões de Deus. Aqui nós já começamos a aprender algumas coisas. E a primeira coisa desse profeta, desse homem, que teve visões de Deus à margem do rio Quebar, é que ele transitava bem entre os cativos, os céus e as visões, não é isso? O que diz lá o texto? Vamos ler novamente. Estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Ele transitava bem, né? No meio do povo, povo sofrido, povo de dor, povo angustiado, povo cativo. Ele estava lá no meio daquele povo. Mas ele também, no meio do povo, recebeu a visão de Deus, e os céus se abriram. E nós encontramos aqui a primeira característica do verdadeiro profeta: ele não vira elite,
intocável, celebridade, né? Nós vivemos hoje uma época que os profetas viraram celebridades, né? Eles precisam, a Bia que trabalha no aeroporto, eles precisam de sala VIP, né? Os irmãos sabem o que é VIP? O que é VIP? Very... Fale, você que fala inglês. Não é very? Isso mesmo. Personalidades muito importantes têm a sala VIP. O que tem na sala VIP? Tem comida, tem bebida, tem tudo aquilo que se possa imaginar ali dentro. Por quê? Porque uma personalidade importante, ela não pode estar no meio do povo. Uma personalidade importante, ela não pode estar lá no meio dos cativos, né? Na beira do rio. Imagine, alguém que consegue imaginar celebridades gospel, às margens do Rio Belém. Alguém conhece o Rio Belém aqui? O que tem lá no Rio Belém? Há uns 20 anos atrás tinha muitas favelas, né? Hoje em dia eu não sei se tem ainda, né? Mas às margens do Rio Belém, entre os cativos, uma grande celebridade gospel ali no meio. Não, é muito difícil, né? Normalmente tem aquele profeta não muito aceito, que está andando no meio lá dos cativos. Eu tenho aqui até um exemplo, a Bia, né? Lembra? Quando a gente tinha as crianças ali numa favela, e numa invasão, na verdade, tinha um rio ali perto também, né? Tinha a linha do trem, tinha um monte de barraco, e a gente ia fazer culto. 8 horas da noite, não tinha luz, né? Praticamente. E o pessoal andava armado, porque precisava de segurança, não é isso? Lá no meio. Mas daí, se perguntar se vocês são profetas, não, nós somos malucos. Eu me lembro quando eu fui chamado, 3 horas da madrugada, porque tinha morrido um bebê, e aquela família em luto. E eu entrei naquele barraco, aquele bebê morto no meio do barraco, um bebezinho pequenininho. Quando eu entrei lá naquela invasão, naquela escuridão, eu não vi de onde, mas veio uma voz: quem é? Ah, o pastor, pode ir. Tinha segurança, me reconheceram. Mas celebridade quer ficar longe disso. Uma das coisas que me chama a atenção é que aquele homem chamado de Deus, ele transitava bem entre os cativos, as visões que vinham do céu, o exercício do seu ministério, numa situação de dificuldade, e o conhecimento diferenciado que ele tinha não o fazia arrogante. Hoje todo mundo que ganha algum destaque no meio gospel quer abrir uma igreja, sabe aonde? Na Flórida. Até recentemente falaram: venham para o Brasil. Não. A gente precisa... O Israel me falou de uma esquete, né? Onde um rapaz queria ser missionário, o pastor perguntou para ele: aonde que você quer ser missionário? Aonde que era mesmo? Ele queria ir lá, ele queria pregar na Disney. Entende? Não que não precisem, mas você está pronto para ir lá no meio da favela? Para ir lá para a beira do rio? Para não ser reconhecido necessariamente como celebridade? Outra coisa que nos chama a atenção é essa palavra: veio expressamente. A palavra do Senhor a Ezequiel.
expressamente. Uma das coisas que mais dói nos falsos ministérios proféticos é que a palavra nunca vem expressamente. Ela sempre vem dubiamente, de forma que dê para interpretar do jeito que quiser, né? Fala de um jeito que se acontecer isso está certo, mas se acontecer o inverso, também está certo. Mas a palavra do Senhor, ela vem expressamente, ela vem objetivamente, ela vem de uma forma clara, ela vem de uma forma não dúbia, ela não vem com duplicidade de sentido, ela não vem com 500 possibilidades de interpretação, que coloca aquele indivíduo, aquele pregador numa condição de que você pode entender algo e você pode entender algo e aquele pode entender algo e está tudo certo. A palavra do Senhor veio objetivamente e a mão do Senhor, o Espírito do Senhor veio sobre o profeta Ezequiel. E quando fala que a mão do Senhor veio, é aquela mão que conduz com segurança, é aquela mão que ordena e direciona o caminho, é aquela mão que fortalece, é o Espírito de Deus envolvendo o indivíduo, de tal maneira que ele sabe expressamente o que tem que dizer, expressamente o que tem que fazer e expressamente aonde deve estar. Não é se chove não molha, vem agora, culto do beijo, culto no escuro. Já ouviram falar de culto no escuro? Quando apagam-se todas as luzes para tirar toda a inibição. Tem a igreja pintada de preto, já viram isso? Né? Tem de tudo, porque aonde falta a palavra, aumenta a criatividade marqueteira, porque falta a palavra de Deus e a mão de Deus conduzindo. O profeta Ezequiel, ele estava debaixo da mão do Senhor e da orientação do Senhor. E sabe o que ele viu? Ele viu, alguém sabe? É porque o livro de Ezequiel é pouco lido, né? Mas a primeira visão de Ezequiel é a visão da glória de Deus. Alguém poderia descrever a glória de Deus? A glória de Deus é indescritível. E quando Ezequiel tenta descrever a glória de Deus que ele viu, o que aconteceu? Ele se envolveu em muitos simbolismos para descrever a glória de Deus. A gente vai falar num dos cultos sobre a glória de Deus que havia deixado um lugar e ido para outro lugar. Está no livro, depois nós vamos ver isso. Mas vamos ver uma pequena descrição da glória de Deus e depois a clareza da palavra de Ezequiel. Diz ele: olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, com um fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa, como a cor do âmbar, que saía do meio do fogo. Então, ele descreve isso como uma teofania. O que é uma teofania? Teofania é a manifestação de Deus. Alguém lembra de alguma outra teofania na Bíblia? Tem um monte, né? É bem simples. A palavra é difícil, mas o conceito é fácil. Isaías, quando viu Ah, sim, aquilo foi uma teofania, né? Ele viu o trono de Deus e tal. Teofania é uma visão de Deus. A mais simples de todas, para nós entendermos, é a sarça. Quando Moisés
Ele está lá cuidando das ovelhas e ele vê uma sarça pegando fogo, aquela árvore, e o fogo não se consumia. E daí uma voz saiu e disse assim: tira as sandálias dos teus pés, porque a terra em que você pisa é terra santa. Lembram disso? É uma teofania. Ou quando Josué está entrando para conquistar a terra prometida, e aparece o príncipe dos exércitos celestiais, e ele é obrigado a tirar as sandálias dos pés, porque ali era uma teofania, era a manifestação do Senhor Jesus no Velho Testamento. E aqui no caso de Ezequiel, a teofania é a visão dele da glória de Deus, que estava a caminho de outro lugar. E quando a gente tem um encontro com Deus verdadeiro, quando a gente participa de uma teofania, quando a gente tem uma relação com Deus que nos envolve de forma tão intensa, como muitos dão testemunho, essas teofanias não causam orgulho, mas elas produzem humildade. É bem interessante isso, né? A pessoa coloca a boca no pó, porque quando você se vê diante de Deus, você se humilha, porque você vê que é pequeno. Diz a palavra de Deus, quando ele revela o que ele tinha visto, ele diz assim: como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor ao redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Então, quem tem uma experiência como essa, primeira coisa, ele põe a boca no pó, ele cai com a boca no pó em humildade, em reverência. E a segunda coisa, ele ouve, ele não fala, ele ouve. E é a segunda característica do verdadeiro profeta. O verdadeiro homem de Deus, que teve aquele encontro com Deus, que falou com Deus, que esteve diante da glória de Deus, e que o Senhor se manifesta, porque ele está buscando, ele está em oração, ele está preocupado com o povo, ele está lá na margem do rio Quebar, ele está no meio dos cativos, ele quer transmitir a palavra do Senhor, tendo uma experiência com o Senhor. Ele se prostra, ele se cala, ele ouve, para que possa então, aquilo que ele ouviu, ele possa transmitir com fidelidade às pessoas para as quais ele foi chamado. E aquela voz diz assim: filho do homem, põe-te em pé, que eu falarei contigo. É muito importante isso, irmãos. É muito importante essa palavra, filho do homem. Porque quanto maior a manifestação da glória de Deus, maior deve ser o sentimento de que você é só filho do homem, você é carne, você é frágil, você é criatura, você é dependente, você é pecador, você é filho do homem. E a voz que saiu da manifestação da glória de Deus diz: filho do homem, fica em pé agora, vou falar contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pus em pé, e ouvia o que me falava.
Irmãos, o homem de Deus, ele mais ouve do que fala. Tá? Meu Deus do céu, como mudou tudo, né? O que tem de profeta falando de si mesmo, falando dos seus feitos, falando da sua grandiosidade, falando das suas operações, falando dos seus milagres. O homem de Deus se levanta para ouvir a voz do Senhor. Terceira coisa, características de um verdadeiro profeta: ele não recebe um chamado glamourizado. O que é glamour? Os irmãos sabem? O que é glamour? Lembram dessa palavrinha? O que é o glamour? Glamour é aquela vida envolta em holofotes, em manchetes, na alta sociedade. Nós vemos isso muito entre as celebridades no Brasil, né? Que vivem aquele glamour das festas, sendo entrevistado pelo... Quem que é aquele cara que faz entrevista mesmo de celebridade? É o Amaury Júnior, lá quem que assiste ao Amaury Júnior, né? O Amaury Júnior, ele vai na festa, e daí tem um mais fútil do que o outro ali, e eles com as suas taças de champanhe, e com as suas bandejas carregadas de todos os tipos de delícias. Eles vivem naquele mundo glamourizado, e sabe... Muita gente que é chamado para o ministério, às vezes pensa que o ministério é um lugar de glamour. Ele vai ser pastor, nossa, vai estar entre os profetas, entre os homens de Deus, entre as pessoas mais sérias deste mundo, né? Vai ganhar bem, vai ser respeitado na comunidade, vai ser respeitado na sociedade, a sua voz vai ter peso, ele vai falar com o presidente, ele vai falar com reis, né? Ele vai exercer uma influência na nação. Mas o chamado profético não é um chamado glamourizado. Por quê? O profeta, ele diminui, o profeta, ele encolhe, o profeta, ele se submete. Para quê? Para que apareça Jesus, para que apareça Deus. Ele não tem que aparecer. Eu me lembro do João Batista, né? O que João Batista dizia? Ele viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Daí ele fala para os seus discípulos: a ele seguir. E depois ele diz assim: convém que eu diminua e que ele cresça. Quem tem que aparecer no ministério é o Senhor. Quem tem que aparecer é Jesus. Quem tem que aparecer é a glória de Deus. E o profeta, ele logo entendeu, porque aquela voz que falou com ele, que saiu da glória de Deus, do meio da glória de Deus, que era a própria voz de Deus, ela disse: filho do homem, pela segunda vez, viu? Lembrando que ele é homem, é filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles, seus pais, transgrediram contra mim, até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro, obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor. Olha só para quem esse cara foi mandado, né? Ele foi mandado para uns caras de semblante duro. O que é semblante duro? Alguém sabe o que é semblante duro? Às vezes nós temos experiência com pessoas de semblante duro, né? Que são aquelas pessoas que parece que são impenetráveis, olhar fixo, firme
inabalável, com uma mente inatingível, um coração também duro, porque é obstinado de coração, e as suas palavras parece que batem, e o olhar para você é um olhar de quem está querendo demonstrar o quão pequeno, o quão miserável, o quão incapaz você é. É o semblante duro. A Bíblia diz e chama este de homem de dura cerviz, de semblante duro, de semblante de diamante, aonde parece que nada o atinge. E Deus manda o profeta pregar para esse tipo de gente, obstinado de coração. O que é uma pessoa obstinada? É uma pessoa que já tem as suas convicções no coração e que caminhará debaixo daquelas convicções que são inclinadas para si mesmo, para o seu ego, para a sua vontade, para os seus propósitos, para os seus princípios. A pessoa obstinada de coração, ela não consegue absorver a palavra, ela não consegue digerir a palavra, porque o seu coração já está determinado e não há nada que a faça mudar dos seus propósitos e das suas intenções. É de dura cerviz e de coração obstinado. E esse profeta foi chamado para pregar para eles. E olha a ordem que foi dada ao profeta. Qual foi a ordem? E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. Sabe, isso é muito importante. Isso foi muito importante para Ezequiel. Porque Deus falou assim, olha, eu não estou te mandando para que eles te ouçam. E eu não estou te mandando para que eles sejam maleáveis às suas palavras. Mas eu estou te mandando para você falar. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Contudo, um dia, eles saberão que ali no meio deles estava um profeta. Será que era fácil cumprir esse ministério do profeta Ezequiel? O que os irmãos acham? Devia ser duro para ele. Quarta coisa do verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta não tem medo de cara feia. Olha só o que diz ali, ó. E tu, filho do homem, terceira vez que eu chamo de filho do homem, para lembrar da sua fragilidade. Não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habites entre escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com os semblantes, porque são casa rebelde. Esse ministério não era nada glamorizado, né? Deus já está dizendo, ó, não tenha medo. Não tenha medo da cara deles, porque o semblante deles é assim, é duro. Não tenha medo das palavras que eles vão proferir contra você. Lembre-se que você foi colocado para profetizar no meio de sarças e espinhos e entre escorpiões. O que nos lembra sarças e espinhos? Os irmãos se lembram? Quando Adão e Eva pecaram, a terra foi amaldiçoada e passou a produzir espinhos e abrolhos, ervas daninhas. E aqui está fazendo uma alusão, olha, você vai estar no meio lá da maldição da terra, no meio de pecadores. E você vai estar entre escorpiões. O que os escorpiões lembram? Uma vez,
Jesus mandou os discípulos e disse para os discípulos: eis que eu lhes dei poder para pisar serpentes e escorpiões, e todo o poder do inimigo. Essas serpentes e escorpiões lembram a ação dos espíritos malignos, dos demônios. Então, na verdade, esse profeta, ele estava no meio de um povo obstinado, um povo de dura cerviz, um povo de coração obstinado. Ele estava no meio de um povo pecador, num lugar cheio de espinhos e abrolhos, e estava entre escorpiões, que seria a ação do inimigo. E eu quero dizer, irmãos, que todo homem chamado por Deus, toda mulher chamada por Deus, não está muito diferente dessa situação aqui do profeta Ezequiel. Deus não chama ninguém para um ministério glamourizado. Deus, ele não te chama para ir num lugar que não tenha nada para você fazer, né? A não ser que você queira mandar os casais se beijarem, pintar a igreja de preto, que daí fica fácil. Mas a batalha espiritual é muito mais intensa e profunda do que imaginamos. E assim era aquele chamado. Mas uma característica do verdadeiro profeta: ele é fiel à palavra de Deus e não sucumbe à pressão popular. E quando Deus chama Ezequiel, Deus fala isso para ele. Ele diz assim, ó: você habita no meio de escorpião, você está entre espinhos e abrolhos, porém, olha aqui, ó, mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, filho do homem, de novo chamando ele de filho do homem, né? Tu, filho do homem, ouve o que te falo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que te dou. O que significa quando Deus fala para o profeta: não seja rebelde como a casa rebelde? Hã? Oi? Na verdade, irmãos, não seja rebelde como a casa rebelde, significa o seguinte: porque é muito fácil você agradar uma igreja. Se você pegar todas as tendências e pecados da igreja e reproduzir isso no púlpito e dizer, vamos fazer isso, e confirmar o pecado da igreja, você será aclamado. Se você chegar diante de um povo e for tão rebelde quanto o povo, você será aclamado. Se você chegar num ambiente de pecado e começar a dizer que o pecado é coisa boa, você será aclamado. E Deus disse para o profeta: não seja rebelde que nem a casa rebelde. Isto é, você não deve se nivelar a eles, você não deve confirmar o pecado deles. Quanto mais eles se opuserem às suas palavras, tanto mais você deve se firmar na minha palavra, na palavra do Senhor. E por isso que Deus falou assim: abre a tua boca e come o que eu te dou. O que Deus deu para ele comer? Alguém sabe? Oi? A palavra. Diz assim: então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo de livro. Irmãos, aqui está o X da questão. Deus fala assim, ó: não seja rebelde que nem a casa rebelde, mas faça o seguinte, ó. Antigamente era rolo, não é assim? Foi antes do inventor da prensa. Como é que é o nome dele mesmo?
Gutenberg, né? Foi antes, foi bem antes, por sinal. Gutenberg está em 1500. Mas olha aqui, ó. Foi dado o rolo, a palavra, e disse assim para o profeta: não seja rebelde que nem esse povo, porque aí tem escorpião, tem erva daninha, tem de tudo que não presta. Povo obstinado de coração e inclinado para o mal. Agora pega isso daqui, a mão aparece. E era o rolo da palavra. Agora, faça o quê? Coma. E estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Irmãos, os irmãos querem se firmar nessa sociedade de hoje? Come o livro. Comer não é literalmente, tá? Colocar um salzinho e comer. Leia, estude, medite, busque, que está tudo aqui. Não dependa de profetas para interpretar a Bíblia. A Bíblia é interpretada por ela mesma. Está escrito isso na Bíblia? Tá, né? Paulo diz assim, ó, a palavra, ela é espiritual. E as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Você não deve depender de ninguém. Quando você estuda algum teólogo, estuda algum livro de algum comentário, é só um auxílio externo, mas ali pode estar tudo errado, tá? O certo está aqui. E Deus disse para o profeta, coma a palavra. E nós aprendemos mais uma coisa do verdadeiro profeta. É orientado de que o ouvir ou deixar de ouvir não está relacionado com a capacidade de entender. Essa é a minha resposta. Lembra que no começo do culto eu falei assim, por que será que o pessoal, mesmo estando tudo claro na Bíblia, tudo muito claro, que é só saber ler, mesmo assim, rejeita? É porque o ouvir ou deixar de ouvir não está relacionado com a capacidade de entender. Eu quero dizer aqui que todo mundo tem capacidade de entender. Então, qual é a diferença? Qual é a diferença? Porque que tem gente que aceita e tem gente que rejeita. Se tudo está claro na palavra e todo mundo tem capacidade para entender. Existe um motivo que Deus fala ao profeta. E o motivo está aqui, ó. Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo, e disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, enche as tuas entranhas desse rolo que te dou. Então comi, e era na minha boca doce, como um mel. Disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem há muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. E se eu aos tais te enviara, certamente te dariam ouvidos. O que Deus está dizendo aqui? Está dizendo, ó, eu estou te mandando para um povo que fala a tua língua. Eu estou te mandando para um povo com o qual você consegue se comunicar. E o que você vai falar não é difícil de entender. Tá? O que significa isso? Que as pessoas não aceitam porque não querem, porque o coração é obstinado, porque são de dura cerviz, porque estão sob a influência de escorpiões,
porque estão inclinados para o mal. E depende de um milagre, que é o milagre da conversão, para que a pessoa possa se submeter com humildade à palavra do Senhor. Diz assim: mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Isto é, o profeta já foi chamado e Deus já disse, eles não vão querer te ouvir. Só que eles não vão querer te ouvir por quê? Porque não entendem? Não, eles vão entender tudo que você vai falar. Só que eles não querem. Por quê? Porque o coração é duro. Porque há obstinação. Porque não há o desejo de ouvir. E Deus diz assim: quando não te ouvirem, é por quê? Por quê? Porque não quiseram ouvir a mim. Deus tira o peso do profeta. Deus disse para o profeta: olha, não fique triste se não te ouvirem, porque você está sendo mandado para um povo que consegue entender. Mas quando eles não ouvem você, na verdade eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Os irmãos estão vendo o perigo de ouvir a palavra de Deus? Quando você rejeita a palavra de Deus que você entendeu, você não está rejeitando o pregador, o carteiro, o mensageiro, o office boy. Você está rejeitando aquele que mandou a mensagem, que é Deus. E daí você terá que responder diante de Deus. E Deus diz: eis que fiz duro o teu rosto contra os seus rostos, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Deus mandou aquele profeta para o embate. Fiz como diamante a sua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os temas, nem te assombres com os seus rostos, porque são casa rebelde. Disse-me mais: filho do homem, recebe no teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Irmãos, hoje o Senhor nos mostra o que é um profeta, o que é um homem de Deus. E o homem de Deus é aquele que fala a palavra de Deus. Eu estava ouvindo um pregador famoso dando uma entrevista, e é desses pregadores que acreditam, no ministério profético. E eu fiquei surpreso quando ele disse que convidou alguém para pregar na igreja, convidou um profeta, um homem de Deus, e aquele homem de Deus foi pregar na igreja dele, começou a pregar, só que ele estava ali sentado e ele olhou assim: não concordo com o que esse homem está falando. E daí ele fez o profeta se calar. Os irmãos estão entendendo? O homem de Deus, o profeta de Deus, ele proclama uma mensagem de Deus, e essa mensagem deve ser ouvida, e essa mensagem será entendida, e a rejeição dessa mensagem terá que ser respondida diante de Deus, que é o autor da mensagem. E a palavra deve ser dita, quer ouçam, quer deixem de ouvir. E quando você não ouve, você é eternamente responsável por não ouvir. Existe a responsabilidade de quem prega, que tem que pregar a palavra.
existe a responsabilidade de quem ouve, que deve acatar a palavra de Deus. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Senhor, a Tua palavra, ela nos diz que devemos comê-la, isto é, devemos estudá-la com temor, com tremor, com reverência, com respeito, sabendo que é a palavra inspirada, que é a palavra do Senhor, e que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para redarguir. Nós já sabemos disso. Pedimos que essa verdade esteja colocada dentro de nós, ó Deus. E que cada irmão, que cada crente, reconhecendo isso, possa sair submisso à Tua palavra. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém.